Olá, bom dia ou boa tarde, isso vai depender da hora que você assistir esse vídeo. Eu gostaria de contar uma história que acredito seja bem propícia para esse momento que a gente está vivendo. Conta a história que um vendedor de cachorro-quentes, um bom vendedor de cachorro-quentes que sempre fez os seus produtos com a melhor qualidade possível. E esse foi sempre o ganho de vida. Foi um meio que ele sustentou a família e foi um meio também que ele deu educação aos seus filhos. Esse vendedor não tinha televisão, logo ele não assistia os programas e nem os noticiários. Tá? Até que então chegou uma época de recessão, uma época de crise mundial, em que só se falava disso. Só que ele, por não ter essa informação, continuou sua vida normalmente, fazendo os seus produtos de qualidade. Até que um determinado dia ele recebeu a ligação de um dos seus filhos que estava estudando na Europa, graças ao seu trabalho. E então ele, contando um pouco do que se passava, de como que ele ainda trabalhava, o seu filho lhe abriu os olhos e disse: "Pai, o senhor não assiste nos noticiários que o mundo está em crise, que nós estamos numa grande recessão e que o senhor precisa mudar os seus produtos, comprar ingredientes mais baratos para que o senhor possa continuar trabalhando, tendo lucro e sobreviver à crise?" Ao que o vendedor disse: "Não, meu filho, eu não estou sabendo de nada." "Então, pai, compre uma televisão." O vendedor foi, comprou uma televisão e começou a olhar as notícias. Aí então ele decidiu fazer igual o que todo mundo estava fazendo. Começou a comprar pão mais barato, começou a comprar salsicha mais barata, começou a comprar maionese mais barata e os ingredientes para o seu cachorro-quente mais barato. O que aconteceu? Aconteceu que ele diminuiu a qualidade dos seus produtos. E no decorrer dos dias, sua venda foi diminuindo, até que ele teve que parar de produzir. E quando ele já não produziu mais, então ele exclamou a seguinte frase: "Pois é, o mundo está em crise. O meu filho tinha razão." O que eu quero dizer com isso e qual é a lógica desta história? É que enquanto aquele vendedor ele continuou a sua vida normalmente, as suas rotinas, ele tinha sucesso nas suas vendas. Quando ele deu ouvidos ao que estava acontecendo ao seu redor, ele começou a mudar a sua postura e seguir segundo aquilo que analistas definiam que seria o melhor. E acabou, então, com as suas vendas, acabou, então, vamos dizer assim, falindo. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, aqueles que estão me ouvindo, é que diante de muita informação, existem muitas desinformações também. Se pararmos para pensar, cada um, nesse momento de crise, emite uma opinião. E a gente se pergunta: qual a opinião que está certa? O que realmente eu devo fazer? A gente chega a ficar em dúvidas do que é certo, do que é errado, do que é melhor, do que é pior. Se olharmos, por exemplo, no meio político, existem muitas informações. Existem as informações de que melhor é fazer isso, e existem as informações de que é melhor não fazer o que se diz que deve ser feito. E aí a gente fica em dúvida. Mas se nós analisarmos um aspecto político, a oposição, ela sempre vai dizer que o governo está errado. E eu quero aqui dizer que em todos os cenários, em todo o tempo, eles vão dizer isso. Se fosse
presidente Lula que estivesse comandando o Brasil, a oposição ia dizer que o presidente está errado nas suas informações, porque isto é um jogo político. O que observamos com relação à mídia, e eu quero dizer para você que a mídia vive da desgraça do povo. Lamentavelmente, essa é a realidade. A mídia vive da desgraça do povo. Quanto mais desgraça houver, maior será os seus lucros, os seus ganhos, maior será a sua audiência. Recentemente, isso era de conhecimento de todos, que a Rede Globo passava aí por grandes percas de audiência. E em muitos casos ela deixou de ser primeiro lugar, perdendo aí sua audiência para programas simples, simplórios, podemos dizer assim. E no entanto, agora com a pandemia, ela é a televisão, a rede de televisão que mais cresce, porque explorou, né, de uma forma muito gigantesca, né, e em muitos casos desinformando a própria sociedade a respeito do coronavírus, tá certo? Então a gente fica assim pensando, né, quem será realmente que tem a razão? Aqueles que nos informam, né, ou aqueles que muitas vezes estão aí trabalhando, combatendo e tendo dados realmente, podemos dizer assim, com base científica, com relação ao que está acontecendo. É muito importante nesse momento mantermos a calma e não irmos atrás de tudo que ouvimos, porque às vezes o que ouvimos gera mais pânico do que propriamente o vírus, tá certo? É um momento delicado, é um momento nunca vivenciado antes na nossa história, podemos dizer assim, de Brasil. Se é que a gente pode dizer que nunca vivenciamos isso. Porque em 2009, por exemplo, tivemos a crise do HN1, da mesma família agora do coronavírus. E em 2009, né, esse HN1 matou em torno de 2.000 pessoas. Tá? Foi um dos maiores e mais graves vírus que fomos acometidos. Tá? Então, quer dizer, nunca vivemos antes? Já vivemos, só não lembramos disso. E sobrevivemos. E sobrevivemos. Temos certeza de que esse vírus será combatido. Temos certeza de que Deus vai nos abençoar. Temos certeza de que sairemos vitoriosos, fortalecidos. E de que iremos rever nossas prioridades a partir de agora. Pois bem, podemos dizer que toda essa histeria, toda essa, vamos dizer assim, essa preocupação poderia ter sido aliviada se tivéssemos optado no passado, por exemplo, por algo tão importante e menosprezado pelos nossos governantes, né? Até nós mesmos, em relação muitas vezes ao que cobramos. Né? Se tivéssemos hospitais, se tivéssemos leitos de UTI, com certeza o drama seria bem menor. É o que nós vemos. Recentemente li, por exemplo, na Alemanha, existem 35 mil casos de coronavírus e apenas 36 mortes, 136 mortes mais ou menos. E o que eles estão fazendo? Fazendo o que todo mundo está fazendo. Mas esse não é o grande, vamos dizer assim, trunfo deles. Na verdade, eles só estão tendo vitória e estão tendo, vamos dizer assim, condições de combater. Na verdade, foi por aquilo que eles fizeram. E o que eles fizeram, eles vestiram pesado em tempos passados na saúde. Eles têm, segundo o que eu fui lido ali, 58 mil leitos de UTI. Ou seja, eles têm um déficit, né? Eles têm, eles têm 18 mil, podemos dizer assim, leitos de UTI a mais do que eles hoje realmente precisam, se formos considerar só o número de infectados. Então, fica aqui uma dica, tá? Vamos nos informar para mantermos serenidade, né?
de todos os lados. Vamos ouvir doutores, médicos, cientistas, infectologistas, pessoas que realmente estão estudando o caso, que estão, vamos assim, debruçados diante desta pandemia. Tá? E vamos deixar de ouvir aqueles que querem se promover politicamente nesse tempo, aqueles que querem ganhar, né, e manter, vamos dizer assim, o seu império, né, diante desta crise. Vamos manter a calma, vamos manter a serenidade, né? A Bíblia diz que o meu povo se perde por faltar-lhe o conhecimento. E muitas pessoas estão sendo alimentadas, né, por informações erradas, equivocadas, né, em sentido a esta crise que nós estamos vivendo, causado por este vírus que tem se alastrado. Então deixo aqui um recado para você e para todos aqueles que nos escutam. Que a paz de Deus, que a bênção de Deus esteja sobre cada um de vocês. Nossa confiança, né, está em Deus. E nós temos orado, temos clamado na certeza de que Deus vai repreender este mal. E que logo, logo, logo poderemos, em nome de Jesus Cristo, dizer que esta foi um temporal que, agarrados no Senhor, conseguimos passar. Uma boa tarde a todos em nome de Jesus Cristo.